Vocês são veteranos do sofrimento criativo. Continuem a trabalhar com a fé de que um sofrimento injusto é redentor. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para as favelas e guetos das nossas modernas cidades, sabendo que, de alguma forma, essa situação pode e será alterada. Nós não nos embrenhemos no vale do desespero. Eu tenho um sonho. Este é um dos trechos do emblemático discurso que implodiu as estruturas de sustentação do racismo nos Estados Unidos. Isto em meados do século XX, precisamente em 28 de agosto de 1963, um dia especial para o mundo. Ouvido na ocasião por mais de 250 mil pessoas, este homem, de voz firme e implacável, começava seu discurso intitulado I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Discurso este que foi considerado o melhor dos Estados Unidos no século XX e para muitos o melhor da história. O porta-voz deste discurso recebe o nome de Martin Luther King Jr. Meu nome é Jefferson Lousa e este é o canal Grandes Histórias. Antes de contarmos a história deste grande pastor e ativista político, eu quero convidar você, que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, acione o sino das notificações e deixe o seu like, pois ele é muito importante para nós. Vamos à vinheta? Martin Luther King nasceu no dia 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, capital do estado americano da Geórgia. Foi um pastor e ativista político. Nasceu com o nome de Michael King Jr. Era filho do pastor Michael King Sr. e Alberta King. Esta o deu o nome de Michael, embora o Sr. King tenha declarado mais tarde que Michael foi um erro do próprio médico. King era o segundo de 3 filhos, os quais foram educados segundo os costumes cristãos. Eles liam a Bíblia em voz alta, como instruído por seus pais. O seu pai regularmente usava chicotadas para disciplinar seus filhos. Quando isso acontecia, King Sr. também mandava as crianças chicotearem umas às outras. Uma forma muito particular de disciplina, não é? O pai de King depois lembraria mais tarde. King era a criança mais peculiar para se chicotear. Ele ficava ali parado, as lágrimas escorriam, mas ele nunca chorava. Aos 5 anos, King memorizava e cantava hinos cristãos e citava versículos da Bíblia. Na igreja, cantava hinos enquanto a sua mãe tocava piano. Seu hino favorito para cantar era Quero ser mais e mais como Jesus. Ele agitava plateias com seus cantos. Mais tarde, se tornaria membro do coral de juniores em sua igreja. Apreciava a ópera e tocava piano. King iniciou os estudos em setembro de 1935 e ampliava o seu vocabulário com leituras de dicionários. Em 1939, King cantou como membro de sua igreja vestido de escravo para uma audiência branca na pré-estreia do filme E o Vento Levou. Em 1942, quando tinha 13 anos de idade, se tornou o mais jovem gerente assistente de uma estação de entregas do jornal de Atlanta. Naquele ano, King pulou o 9º ano e entrou na Booker Washington High School, a única universidade na cidade para estudantes afro-americanos. Lá, King ficou conhecido por suas habilidades em falar em público e fazia parte do clube de debate. Já no ano de calouro da faculdade, ganhou seu primeiro prêmio em um concurso de oratória e também já demonstrava uma forte liderança com seus discursos proeminentes. King inicialmente ficou cético sobre muitas alegações do cristianismo. Com 13 anos, negou a ressurreição física de Jesus durante a escola bíblica dominical.
Neste estágio, ele disse: as dúvidas começaram a brotar implacavelmente. Ele constantemente entrava em situações em que não era capaz de se identificar com a emoção que as pessoas tinham pela igreja e começou a se preocupar se teria para sempre ou não atração pessoal pela religião. Em 1944, aos 15 anos, King entrou na Morehouse College, uma faculdade negra historicamente respeitada. No verão, antes do seu último ano na instituição, em 1947, King, então com 18 anos, decidiu entrar para o ministério. Ele concluiu que a igreja oferecia a maneira mais segura de responder a um sentimento interior de servir à humanidade. Esse sentimento interior de King começou a florescer e ele fez as pazes com a Igreja Batista e acreditou que seria um pastor racional com sermões de grande força respeitosa, mesmo que fossem para protesto social. Em 1948, King se graduou com 19 anos na Morehouse, com bacharelado em Sociologia. Em seguida, King ingressou no Seminário de Teologia, na Crozer, em Chester, na Pensilvânia, graduando-se com um bacharel em Divindade em 1951. No seu terceiro ano em Crozer, King teve um relacionamento amoroso com uma mulher branca, filha de um imigrante alemão. Ele estava comprometido com o relacionamento e pretendia se casar, mas terminou o namoro por conta dos conflitos que um casamento interracial poderia causar. King começou o seu doutorado em teologia sistemática na Universidade de Boston. Enquanto fazia o seu doutorado, trabalhou como pastor assistente na histórica Igreja Batista Twelfth de Boston. Ali, fez amizade com um pequeno grupo de pastores locais e algumas vezes exerceu o pastorado como convidado em suas igrejas. Sobre o seu casamento e família, King conheceu a sua futura esposa através de uma amiga em comum enquanto estudava na Universidade de Boston. A amiga lhe apresentou uma estudante, Coretta Scott. Porém, sabendo que o pretendente era estudante de teologia, disse não estar interessada em marcar encontros com pregadores. Mas, eventualmente, concordou que ele a telefonasse, baseado nas características de King que a amiga tinha fornecido a ela. No seu primeiro telefonema, King disse a Scott: "Eu sou como Napoleão em Waterloo, diante dos seus encantos." Declaração que ela respondeu: "Você nem chegou a me conhecer." Finalmente, eles fizeram o primeiro encontro. Já no segundo encontro, ele tinha certeza que Scott cumpriria com todos os critérios para ser sua esposa, pois ela tinha sido uma ativista na Antioquia durante a graduação. King casou-se com Coretta Scott em 18 de junho de 1953. Eles tiveram 4 filhos: Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter Scott King e Bernice King. Durante o casamento, King limitou o papel de Coretta na luta pelos direitos civis, esperando que ela fosse somente uma dona de casa e mãe. Em 1954, com 25 anos de idade, King foi consagrado como pastor da Igreja Batista de Dexter Avenue, em Montgomery, no Alabama. Em 5 de junho de 1955, King recebeu seu PhD com uma dissertação intitulada Uma comparação dos conceitos de Deus nos pensamentos de Paul Tillich e Henry Nelson Wyman. Todavia, um inquérito acadêmico de outubro de 1991 concluiu que partes do doutorado de King foram plagiados e ele agiu de maneira inapropriada a respeito. Entretanto, apesar desse achado, o comitê da universidade disse que ninguém pensa em revogar o doutorado do Dr. King, uma decisão que o painel diz não ter nenhum propósito. O veredito do comitê é de que a dissertação ainda é inteligente e contribui para a academia. Uma carta está agora anexada
a cópia da dissertação de King na biblioteca da universidade, citando várias passagens que foram feitas sem a citação apropriada e apontando as fontes. Há ainda debates significativos interpretando o plágio de King. King liderou em 1955 o boicote aos ônibus de Montgomery. Os protestos começaram após a prisão de Rosa Parks, uma mulher negra que se negou a ceder seu lugar a uma mulher branca no ônibus. O boicote durou 382 dias e causou prejuízos financeiros elevados no sistema de transporte público da cidade. Tudo isso em função do grande número de pessoas que deixaram de usar os ônibus. O boicote só acabou quando a Suprema Corte decidiu tornar ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Durante o período, King foi preso e sofreu diversos atentados e sua casa foi bombardeada. No mesmo ano, 1955, se tornou o primeiro presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul. Em setembro de 1958, Martin Luther King sofreu um atentado no Harlem, em Nova York. Já no início de 1959, vai para a Índia para aprofundar nas técnicas das marchas não violentas de Gandhi. Como presidente da conferência, ele liderou sem sucesso, em 1962, a luta contra a segregação em Albany e foi um dos participantes que organizaram os protestos não violentos de 1963, em Birmingham. King ajudou na organização da Marcha sobre Washington, onde ele ditou seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", aos pés do Memorial de Lincoln, como mencionado na abertura deste vídeo. Sobre este discurso, o Grandes Histórias fará um vídeo especial narrando este que foi considerado o melhor discurso do século XX. Em 1964, aos 35 anos de idade, King tornou-se o mais jovem ganhador do Prêmio Nobel da Paz, em razão de sua luta contra a segregação e opressão racial nos Estados Unidos. No mesmo ano, foi capa da revista Time. Em 1965, ele ajudou a organizar as marchas de Selma a Montgomery. Nos seus últimos anos, ele ampliou seu ativismo contra a pobreza e a guerra no Vietnã. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, achava King um radical e fez dele alvo do programa contra a inteligência a partir de 1963. Os agentes do FBI o investigaram por possíveis laços comunistas, ameaçaram tornar públicas suas supostas relações extraconjugais e o denunciaram para agentes governamentais. E, em 1964, mandaram a King uma carta anônima ameaçadora, o qual ele interpretou como uma tentativa de alguém incentivá-lo a cometer suicídio. King foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, com um tiro na sacada de um hotel. O autor do disparo teria motivos supostamente racistas. Em dezembro de 1999, um processo civil no estado do Tennessee chegou à conclusão de que sua morte foi planejada por membros da máfia e do governo norte-americano. Antes de sua morte, King estava planejando uma ocupação em Washington, que seria denominada Campanha dos Pobres. Sua morte causou forte reação e foi seguida por manifestações em várias cidades dos Estados Unidos. King foi nomeado póstumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade e a Medalha de Ouro do Congresso. O dia de Martin Luther King foi estabelecido como feriado em cidades e estados dos Estados Unidos, a partir do ano de 1971. O feriado foi promulgado a nível federal por uma legislação assinada pelo presidente Ronald Reagan em 1986. Centenas de estradas nos Estados Unidos foram renomeadas em sua honra, e um condado em Washington foi dedicado a ele. O Martin Luther King Jr. Memorial National Mall em Washington foi inaugurado em sua homenagem em 2011. King foi um ativista político que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, de 1955 até o seu assassinato em 1968. King
é amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos através da não violência e da desobediência civil, inspirado por suas crenças cristãs e o ativismo não violento de Mahatma Gandhi. King lutou intensamente pelos direitos humanos. Martin Luther King Jr. foi assassinado em Memphis, no estado americano do Tennessee, no dia 4 de abril de 1968, com 39 anos. É ou não é uma grande história? O que a história de Martin Luther King Jr. pode nos ensinar? Comente aqui embaixo. O seu comentário é muito importante. Nos vemos na próxima grande história. Deus te abençoe. Abraços.